coração da África, um vasto mar dourado se estende até onde a vista alcança. É a savana, um palco grandioso, onde o drama da vida selvagem se desenrola sob o olhar vigilante do céu infinito. Aqui, o calor do dia traz consigo desafios implacáveis, e as noites estreladas revelam um mundo de mistério e sobrevivência. Este é o lar de gigantes gentis, como o elefante africano, e dos velozes caçadores, como o guepardo. Sob as sombras das acácias, o leão governa, enquanto as ágeis zebras e os robustos gnus atravessam a terra em migrações épicas. Cada canto desta paisagem conta uma história de adaptação e resiliência, onde o instinto e a engenhosidade são as chaves para a sobrevivência. Nesta jornada, exploraremos a beleza, os desafios e a harmonia das criaturas que compartilham este ecossistema único. A savana não é apenas um habitat, mas um símbolo do equilíbrio perfeito entre força, estratégia e colaboração. Bem-vindos à savana africana, onde a vida nunca para de se reinventar. Quando o sol se ergue sobre as planícies douradas da savana, sua luz revela um majestoso soberano, o leão. Com sua juba dourada ondulando na brisa quente, ele é o emblema do poder e da realeza. Mas ser o rei da savana não é apenas um título, é uma luta diária por domínio, sobrevivência e equilíbrio. Os leões vivem em bandos estruturados, compostos principalmente por fêmeas, seus filhotes e, em menor número, os machos. Cada integrante tem um papel crucial. As leoas, habilidosas caçadoras, trabalham em equipe para derrubar presas muito maiores que elas, enquanto o macho dominante protege o grupo de ameaças externas, sejam elas outros predadores ou machos rivais em busca de tomar seu lugar. A vida na savana é um ciclo ininterrupto de desafios. Durante as caçadas, as leoas mostram sua habilidade estratégica. Movendo-se como sombras, elas cercam manadas de gnus ou zebras, isolando os mais vulneráveis. Mas mesmo com a força coletiva, as chances de sucesso não são garantidas. Para cada caça bem-sucedida, muitas falham. É um lembrete constante de que na savana nada é fácil. Além de sua habilidade como caçador, o leão desempenha um papel vital no ecossistema. Regulando as populações de herbívoros, ele impede o sobrepastoreio e ajuda a manter o equilíbrio delicado da vegetação. Sem eles, as planícies poderiam se transformar em terrenos áridos, incapazes de sustentar a vasta gama de vida que depende dela. Mas a posição de rei é frequentemente desafiada. Machos rivais chegam para desafiar os dominantes, e essas batalhas ferozes moldam o destino do bando.
Quando um novo macho assume o controle, ele pode matar os filhotes do predecessor, forçando as leoas a entrar em cio novamente e perpetuar sua linhagem. Apesar de brutal, esse ciclo garante a continuidade de genes fortes e adaptados às condições adversas. Quando o dia chega ao fim e o sol mergulha no horizonte, o rugido do leão ecoa pela savana. É um som que carrega poder e presença, alertando aliados e adversários de sua soberania. Para os leões, a savana não é apenas um lar, mas o palco onde suas histórias de força, sacrifício e liderança se desenrolam, geração após geração. Neste reino selvagem, o leão não é apenas um caçador, mas um guardião da savana, uma peça central no equilíbrio complexo deste mundo fascinante. Enquanto o leão ruge como o soberano das planícies, há um outro personagem que caminha nas sombras da savana, esperando pacientemente por sua oportunidade. Nem sempre precisa de força bruta ou trabalho em equipe para prosperar. Às vezes, a astúcia e a adaptabilidade são as chaves para a sobrevivência. É hora de conhecer a hiena malhada, a sobrevivente astuta deste teatro selvagem. Em meio ao crepúsculo da savana, risadas agudas ecoam pelo ar, confundindo e intrigando aqueles que as ouvem. São as hienas malhadas, um dos carnívoros mais adaptáveis e mal compreendidos deste ecossistema. Governadas por uma sociedade matriarcal, onde as fêmeas dominam e lideram, essas criaturas têm uma reputação que muitas vezes não faz justiça à sua importância ecológica. Com mandíbulas incrivelmente poderosas, as hienas malhadas podem triturar ossos e consumir quase todas as partes de uma carcaça, deixando pouco para trás. Esse hábito não apenas as torna extremamente eficientes, mas também desempenha um papel vital na limpeza do ecossistema, impedindo a propagação de doenças. Elas são os lixeiros da savana, essenciais para a manutenção de sua saúde e equilíbrio. Apesar de frequentemente serem vistas como oportunistas que roubam presas de outros predadores, as hienas são caçadoras habilidosas. Caçando em grupos organizados, elas podem derrubar presas grandes como gnus ou até búfalos. A força do grupo, aliada à comunicação constante por meio de vocalizações complexas, torna as adversárias formidáveis.
As hienas vivem em clãs que podem conter até 80 indivíduos, liderados pela fêmea mais forte. Essa estrutura social única é baseada em hierarquias claras, onde os laços familiares desempenham um papel crucial. A liderança matriarcal não é apenas simbólica. As fêmeas são maiores, mais agressivas e têm níveis mais altos de testosterona do que os machos. Uma adaptação que lhes confere o controle do grupo. Mas a savana é um lugar de competição constante e as hienas frequentemente entram em confronto com outros predadores, como leões e leopardos. Em batalhas ferozes, sua união e estratégia muitas vezes prevalecem, mas as perdas são inevitáveis. Esse embate incessante entre predadores é um lembrete de que, mesmo com adaptações impressionantes, a sobrevivência é uma luta diária. À medida que o sol se põe e a escuridão toma conta da savana, as hienas assumem um papel de destaque. Suas vozes misteriosas ecoam pela noite, uma sinfonia da resistência e engenhosidade que caracteriza sua existência. Não importa como sejam vistas, elas são essenciais para a vida na savana. Um exemplo vivo de como astúcia e adaptabilidade podem triunfar no reino selvagem. Ao longe, as risadas das hienas se dissipam, mas a savana nunca dorme. Enquanto elas se organizam em clãs ruidosos, outro caçador prefere o silêncio como aliado. Entre as sombras e os galhos das árvores, uma figura elegante e solitária se move com a precisão de um fantasma. É o leopardo, o mestre da furtividade e um dos predadores mais enigmáticos da savana. Com sua pelagem dourada, pontuada por manchas negras, o leopardo é um exemplo de camuflagem perfeita. Durante o dia, ele permanece oculto, descansando nos galhos altos das árvores, onde também esconde suas presas para evitar que outros predadores as roubem. À noite, ele desce silenciosamente para caçar, seus movimentos tão suaves que parecem parte da própria escuridão. Ao contrário de seus parentes sociais, como o leão, o leopardo prefere a solidão. Cada passo é cuidadosamente planejado. Cada ataque é rápido e letal. Ele depende da surpresa, aproximando-se de suas presas sem ser visto ou ouvido. Seu corpo é uma máquina perfeita para isso. Músculos poderosos e um equilíbrio impecável o tornam capaz de carregar presas 2 vezes maiores que ele para as alturas das árvores, garantindo seu banquete longe de intrusos. Mas o leopardo é mais do que um caçador. Ele é um sobrevivente nato. Onde outros predadores competem diretamente, o leopardo se adapta. Pode caçar uma gama impressionante de presas, desde pequenos roedores até grandes antílopes,
ajustando sua dieta às oportunidades que surgem. Essa flexibilidade é uma de suas maiores armas, permitindo que prospere em ambientes onde outros poderiam perecer. A savana, entretanto, é um campo de desafios constantes. Leões e hienas estão sempre à espreita, prontos para roubar suas conquistas. Mas o leopardo não se intimida. Ele usa o que tem de melhor, sua discrição, para evitar confrontos desnecessários. Um olhar atento do alto de uma árvore é suficiente para decidir seus próximos movimentos, sempre calculados e eficientes. Sob o céu estrelado da savana, o leopardo continua sua caçada, uma figura misteriosa que raramente é vista, mas cujo impacto é profundo. Quando o sol aquece as vastas planícies da savana, um borrão dourado corta o horizonte com uma velocidade impressionante. É o guepardo, o predador mais rápido da Terra, cuja existência depende de sua habilidade de transformar cada caça em uma corrida contra o tempo. Com um corpo projetado para a velocidade, o guepardo é uma obra-prima da natureza. Suas patas longas e musculosas, a espinha flexível e as garras semi-retráteis permitem explosões de aceleração que o fazem atingir até 100 km por hora em segundos. Mas essa velocidade tem um preço. O guepardo só pode sustentar esse ritmo por curtas distâncias, tornando cada perseguição uma questão de vida ou morte. Ao contrário de outros grandes predadores da savana, o guepardo depende mais de sua visão do que do olfato para localizar suas presas. Ele observa a paisagem aberta, atento ao menor movimento, buscando antílopes jovens ou distraídos. Quando a oportunidade surge, ele avança com precisão calculada, mantendo a cabeça nivelada e os olhos fixos em sua presa. Apesar de sua impressionante velocidade, o guepardo enfrenta muitos desafios na savana. Após uma corrida extenuante, seu corpo superaquecido exige um tempo para recuperar o fôlego antes de consumir a presa. Durante esse momento de vulnerabilidade, outros predadores, como hienas ou leões, podem aparecer para roubar seu prêmio. Essa luta constante para manter o que conquistou demonstra a fragilidade do guepardo, mesmo sendo tão rápido e eficiente. Além disso, o guepardo não é um caçador social. Ele caça sozinho ou em pequenos grupos familiares, geralmente formados por fêmeas com seus filhotes ou coalizões de machos irmãos.
Esses laços são cruciais, especialmente para os jovens, que aprendem com suas mães as técnicas de caça e sobrevivência antes de se aventurarem sozinhos. À medida que o dia avança e o calor atinge seu auge, o guepardo procura refúgio em sombras esparsas, protegendo-se do sol impiedoso da savana. Ele pode parecer frágil diante de predadores mais fortes, mas sua especialização o torna indispensável para o equilíbrio deste ecossistema. Sob o céu imenso da savana, uma figura imponente caminha com graça silenciosa, moldando a terra a cada passo. São os elefantes africanos, gigantes majestosos, que não apenas habitam este ambiente, mas o transformam, deixando sua marca em rios, árvores e planícies. O elefante africano é o maior mamífero terrestre e sua presença é impossível de ignorar. Pesando até 6 toneladas, ele exibe força e inteligência extraordinárias. Suas presas de marfim, além de ferramentas para escavar raízes e cascas de árvores, são armas de defesa e símbolos de hierarquia dentro do grupo. No entanto, é a tromba que mais impressiona. Uma extensão versátil composta de milhares de músculos, usada para respirar, beber, comunicar-se e realizar tarefas delicadas, como pegar folhas individuais de uma árvore. Mas não é apenas seu tamanho que o torna singular. Elefantes são animais sociais, vivendo em matriarcas lideradas por fêmeas experientes, que guiam o grupo por rotas ancestrais em busca de água e alimento. Essa liderança é crucial, especialmente nas estações secas, quando a memória coletiva das matriarcas pode significar a diferença entre a vida e a morte. O impacto dos elefantes na savana é profundo. Quando derrubam árvores em busca de alimento, eles abrem clareiras que beneficiam outras espécies. Ao cavar poços com suas presas em leitos secos de rios, criam fontes de água para inúmeros outros animais. Sua jornada constante entre os ecossistemas conecta diferentes habitats, dispersando sementes e promovendo o crescimento de novas plantas. Apesar de sua grandeza, os elefantes não estão imunes aos perigos da savana. Predadores raramente atacam adultos saudáveis, mas filhotes podem ser alvo de leões ou hienas. No entanto, a união do grupo é sua maior defesa, com as fêmeas formando círculos protetores ao menor sinal de ameaça. À medida que o dia esquenta, os elefantes buscam rios e lagos, banhando-se para se refrescar. O espetáculo de um elefante cobrindo-se com lama não é apenas um momento de alívio, mas também uma estratégia para proteger a pele do calor e dos insetos.
Enquanto os elefantes continuam sua jornada imponente, outra figura singular se destaca no horizonte, movendo-se com elegância quase surreal. É a girafa, a sentinela das alturas, cujos pescoços alongados parecem tocar o céu, oferecendo-lhes uma perspectiva única sobre a savana. A girafa é o animal terrestre mais alto do planeta, com machos podendo atingir até 6 metros de altura. Essa vantagem evolutiva permite que ela acesse folhas inacessíveis para outros herbívoros, especialmente as das acácias, suas favoritas. Suas línguas longas e ágeis, que chegam a medir até 50 centímetros, são cobertas por uma textura áspera que as protege de espinhos, enquanto colhem folhas com precisão. Mas a altura da girafa vai além de sua alimentação. Do alto, ela observa o mundo com vigilância constante, detectando predadores a grandes distâncias. Esse comportamento faz dela uma aliada involuntária para outros herbívoros, que frequentemente se mantêm próximos, confiando em sua capacidade de alerta precoce. As girafas vivem em grupos soltos, conhecidos como torres, onde os laços sociais são fluidos e indivíduos entram e saem conforme suas necessidades. No entanto, as mães com filhotes tendem a se agrupar, oferecendo proteção extra contra predadores como leões e hienas. A proteção, entretanto, não impede que a girafa demonstre força quando necessário. Suas pernas longas e poderosas podem desferir chutes mortais, uma arma impressionante contra ameaças. As girafas também têm seus momentos de disputa. Durante as batalhas de pescoço, chamadas de necking, os machos usam suas cabeças como arietes, balançando os pescoços em arcos poderosos para estabelecer dominância. Esses combates, embora muitas vezes pareçam lentos e coreografados, podem ser incrivelmente brutais. Apesar de sua aparência graciosa e pacífica, a girafa é uma peça essencial no equilíbrio da savana. Ao se alimentar das árvores, promove a regeneração das copas, enquanto as sementes que consome são dispersas em suas fezes, ajudando na propagação da vegetação. Sob a luz dourada do entardecer, uma das cenas mais impressionantes e icônicas da savana africana ganha vida. Manadas intermináveis de zebras e gnus em movimento, cruzando vastas planícies em busca de pastagens frescas. É a grande migração, um espetáculo de persistência e sobrevivência que define o ritmo da vida na savana e molda seus ecossistemas. Este evento épico
É uma jornada de milhares de quilômetros, conduzida por uma necessidade inata de seguir as chuvas e as promessas de alimento. As zebras, com seus padrões de listras únicos e inconfundíveis, lideram a marcha. Elas possuem uma visão aguçada e memória impressionante, qualidades essenciais para guiar os rebanhos pelas rotas ancestrais. Essas trilhas atravessam rios traiçoeiros e campos perigosos, onde predadores espreitam. Atrás delas seguem os gnus, animais de aparência robusta, mas cuja resistência física é surpreendente. Essa relação simbiótica é fascinante. As zebras se beneficiam do instinto gregário dos gnus, enquanto os gnus dependem da capacidade de navegação das zebras para encontrar novas pastagens e fontes de água. Essa jornada, no entanto, está longe de ser fácil. À beira dos rios, crocodilos do Nilo aguardam pacientemente, escondidos sob a superfície, prontos para atacar qualquer indivíduo que vacile ao cruzar. No interior das planícies, predadores como leões, hienas e leopardos seguem os rebanhos, esperando pela chance de abater os mais jovens ou fracos. Mesmo assim, as manadas avançam, impulsionadas pela necessidade inescapável de sobreviver. O momento em que os gnus e zebras cruzam os rios, desafiando os crocodilos, é uma das cenas mais dramáticas e emocionantes da savana, representando tanto o perigo quanto a coragem inata dessas criaturas. Os gnus, com seus corpos musculosos e focinhos alongados, são símbolos de resistência na savana. Embora possam parecer desajeitados enquanto correm em bando, possuem um ritmo constante e eficiente que lhes permite viajar longas distâncias sem exaustão. Vivendo em manadas densas, eles confiam na força dos números para proteção, enquanto os mais vulneráveis, como filhotes e fêmeas grávidas, são protegidos pelo grupo, que age como um escudo coletivo contra os predadores. Além de serem uma luta pela sobrevivência, essas migrações são cruciais para o equilíbrio da savana. À medida que os rebanhos avançam, seus cascos revolvem o solo seco, permitindo que sementes enterradas recebam oxigênio e germinem. Seus excrementos fertilizam a terra, alimentando o ciclo de vida que sustenta a vegetação. Este movimento constante de milhares de animais renova a savana a cada estação, garantindo que outros herbívoros e predadores também prosperem. Por mais dramática que seja, a grande migração é também uma celebração da vida.
Ela simboliza a conexão profunda entre todas as espécies da savana e a adaptação de cada uma delas a este ambiente desafiador. Sob as águas turvas dos rios que cortam a savana, um predador implacável aguarda silenciosamente. O crocodilo do Nilo, com seu corpo escamoso e olhos atentos, é um mestre da paciência e um dos caçadores mais antigos e eficientes do planeta. Ele reina nos cursos d'água, onde sua presença é temida por todos que se aventuram a cruzá-los. Com mais de 5 metros de comprimento em média e pesando até 700 quilos, o crocodilo do Nilo é uma máquina de sobrevivência. Seu corpo musculoso e sua mandíbula poderosa podem exercer uma pressão esmagadora, capaz de partir ossos com facilidade. Seus dentes não são feitos para mastigar, mas para agarrar e segurar. E uma vez que uma presa está em sua boca, dificilmente consegue escapar. Sua técnica de caça é simples, mas devastadora. Permanece imóvel, parecendo um tronco flutuante, até o momento exato para o ataque. Os rios e lagos são os pontos de emboscada perfeitos. Enquanto gnus, zebras ou outros herbívoros se aproximam da água para beber ou cruzar, o crocodilo avança com explosiva rapidez, abocanhando suas presas e arrastando-as para o fundo. O famoso giro da morte, onde o crocodilo gira seu corpo para despedaçar ou submergir a vítima, é uma demonstração de força e eficiência que garantiu sua sobrevivência por milhões de anos. Embora pareçam predadores solitários, os crocodilos são mais organizados do que aparentam. Durante a Grande Migração, quando manadas de herbívoros atravessam os rios, esses répteis frequentemente se concentram em pontos estratégicos, compartilhando as presas em um raro comportamento cooperativo. Essa eficiência predatória ajuda a regular as populações de herbívoros, equilibrando o ecossistema aquático e terrestre da savana. Mas o crocodilo do Nilo não vive apenas de grandes caças. Sua dieta é incrivelmente variada, composta por peixes, aves e até pequenos mamíferos. Ele também desempenha um papel importante na limpeza dos rios, consumindo carcaças e restos deixados por outros predadores. Esse comportamento evita que doenças se espalhem, tornando o crocodilo uma peça fundamental para a saúde dos cursos d'água. Além de ser um predador formidável, o crocodilo é um guardião atento de sua próxima geração. As fêmeas constroem ninhos seguros para seus ovos, enterrando-os na areia perto das margens. Quando os filhotes nascem, os adultos carregam delicadamente os pequenos na boca até a água, protegendo-os dos perigos externos.
Esse cuidado parental contrasta com sua imagem feroz, revelando uma faceta surpreendente de seu comportamento. Em meio às gramas altas e arbustos dispersos da savana, um pequeno e robusto sobrevivente emerge com passos rápidos e vigilantes. O javali africano, com seu corpo musculoso, presas curvas e expressão sempre alerta, é um símbolo de resistência e adaptabilidade em um ambiente onde o perigo nunca está distante. Embora seu tamanho relativamente pequeno possa sugerir vulnerabilidade, o javali africano compensa com astúcia e uma incrível capacidade de adaptação. Suas presas longas e afiadas são ferramentas valiosas tanto para cavar em busca de alimentos como para se defender de predadores. Ele é um onívoro oportunista, alimentando-se de raízes, tubérculos, frutas e até pequenos insetos, aproveitando ao máximo o que a savana tem a oferecer. Os javalis africanos vivem em pequenos grupos familiares, compostos por fêmeas adultas e seus filhotes. Os machos, por outro lado, preferem uma vida solitária, aproximando-se apenas na época de acasalamento. Essa estrutura social ajuda as fêmeas a protegerem seus filhotes de predadores, que incluem leões, leopardos e hienas. Quando ameaçados, os javalis africanos exibem uma estratégia que combina coragem e inteligência. Embora possam correr a velocidades impressionantes de até 50 km por hora, frequentemente optam por enfrentar o perigo, usando suas presas para intimidar ou ferir seus atacantes. Em momentos críticos, eles recuam para tocas abandonadas por outros animais, como os porcos formigueiros, que adaptam como refúgios seguros para seus filhotes. Um dos comportamentos mais notáveis dos javalis africanos é sua vigilância constante. Enquanto se alimentam ou descansam, permanecem atentos aos sinais de perigo. Com um simples movimento de sua cauda ereta, eles comunicam um estado de alerta aos outros membros do grupo, um sistema rudimentar, mas eficaz, para evitar ataques surpresa. Apesar de sua aparência modesta, os javalis africanos desempenham um papel importante no ecossistema da savana. Ao revirarem o solo em busca de alimentos, eles ajudam a arejar a terra e promovem o crescimento de novas plantas. Sua dieta variada e suas interações com outras espécies também contribuem para o equilíbrio ecológico, conectando diferentes partes dessa vasta teia de vida. Movendo-se com graciosidade pelas planícies da savana, os impalas são a personificação da agilidade e da elegância.
Esses antílopes esbeltos vivem em constante alerta, equilibrando a busca por alimento e água com a necessidade de escapar de predadores sempre à espreita. Em um ambiente onde a sobrevivência depende de velocidade e astúcia, os impalas são verdadeiras especialistas em fuga. Com corpos leves e pernas poderosas, os impalas são capazes de saltar distâncias de até 10 metros e alturas de 3 metros em um único pulo. Esse impressionante desempenho físico não é apenas uma exibição de força, mas uma ferramenta essencial para confundir predadores como leões, guepardos e leopardos. Ao serem perseguidas, suas mudanças abruptas de direção e saltos imprevisíveis tornam-nas alvos difíceis, reduzindo as chances de captura. As impalas são herbívoras altamente adaptáveis, alimentando-se de uma variedade de gramíneas, folhas e frutas. Essa dieta flexível permite que sobrevivam em diferentes condições ambientais, ajustando-se facilmente às mudanças sazonais. Durante as secas, elas se beneficiam de sua capacidade de digerir plantas mais fibrosas e menos nutritivas, enquanto, na estação chuvosa, aproveitam as pastagens verdes e abundantes. Socialmente, as impalas vivem em grupos estruturados que variam de acordo com a estação e a dinâmica do rebanho. Os machos adultos dominantes formam haréns de fêmeas, protegendo-as contra rivais em disputas intensas que envolvem investidas e demonstrações de força. Os machos jovens e subordinados, por sua vez, se organizam em grupos separados, aguardando a oportunidade de desafiar um líder e tomar seu lugar. A vida na savana é perigosa e as impalas, por serem herbívoros de médio porte, estão no centro da cadeia alimentar. No entanto, sua capacidade de detectar ameaças a grandes distâncias, graças a seus sentidos aguçados, dá-lhes uma chance vital de escapar. Muitas vezes, as impalas permanecem próximas de outras espécies, como zebras e gnus, compartilhando o benefício da vigilância coletiva para detectar predadores. Além de seu papel como presa, as impalas são vitais para o equilíbrio ecológico da savana. Ao pastarem, ajudam a manter o crescimento controlado da vegetação, permitindo que novas plantas se desenvolvam. Também atuam como dispersoras de sementes, transportando e espalhando pelo território as sementes das plantas que consomem. Embora as impalas vivam sob constante pressão,
Sua adaptabilidade e agilidade são testemunhas de sua resiliência. São uma lembrança de como mesmo as criaturas mais vulneráveis podem prosperar em um ambiente tão desafiador. E enquanto eles saltam e correm pelas planícies, outra figura imponente emerge no horizonte: o búfalo africano, o poderoso guerreiro das pastagens. Pesados, fortes e determinados, os búfalos africanos dominam as planícies com sua presença imponente. Com corpos musculosos e chifres curvados como verdadeiros capacetes naturais, esses herbívoros são conhecidos tanto por sua força quanto por sua lealdade ao grupo. O búfalo africano não é apenas um sobrevivente, mas um símbolo de poder coletivo e resistência na savana. Vivendo em grandes rebanhos que podem reunir centenas de indivíduos, os búfalos africanos encontram segurança nos números. Suas manadas são organizadas de maneira estratégica, com os membros mais vulneráveis, como filhotes, protegidos no centro, enquanto os adultos mais fortes formam uma barreira externa. Essa estrutura defensiva é uma das razões pelas quais eles são tão difíceis de serem atacados, mesmo por predadores formidáveis como leões. Os búfalos são herbívoros generalistas, alimentando-se de gramíneas e outras plantas encontradas nas planícies e nas margens dos rios. Seu comportamento sazonal os leva a migrar em busca de água durante as estações secas, cruzando terrenos perigosos e muitas vezes enfrentando emboscadas de predadores. Apesar disso, sua determinação inabalável os leva a continuar, com o grupo se movendo como uma unidade coesa. Quando ameaçados, os búfalos africanos exibem um comportamento que destaca sua reputação feroz. Em vez de fugir, muitas vezes enfrentam os predadores, usando seus chifres poderosos e força bruta para se defender. Os membros do grupo raramente abandonam um dos seus. Histórias de búfalos voltando para resgatar um companheiro ferido de um ataque são exemplos de sua incrível solidariedade. Essa lealdade ao grupo é uma das características mais marcantes de sua espécie. Além de sua força e organização, os búfalos africanos desempenham um papel ecológico importante na savana. Enquanto pastam, ajudam a controlar o crescimento da vegetação, permitindo que as gramíneas se regenerem e promovendo a biodiversidade. Seus excrementos também fertilizam o solo, criando condições favoráveis para o crescimento de novas plantas que alimentam outras espécies. Apesar de sua impressionante capacidade de defesa, os búfalos ainda enfrentam desafios constantes. Leões costumam caçar filhotes ou adultos mais velhos e debilitados, muitas vezes em ataques coordenados que testam a coesão da manada. Ainda assim,
O búfalo é um adversário formidável, capaz de virar o jogo contra seus predadores mais mortais. À medida que o amanhecer ilumina as vastas planícies da savana, outra figura impressionante se destaca. É o hipopótamo, o gigante das águas, cuja presença tranquila nos rios e lagos esconde uma natureza territorial e poderosa. Com seu corpo maciço e comportamento imprevisível, o hipopótamo é uma força a ser respeitada, tanto dentro quanto fora da água. Pesando até 3 toneladas, esses gigantes passam a maior parte do dia submersos, protegendo-se do calor escaldante da savana. Suas narinas e olhos, posicionados no alto da cabeça, permitem que respirem e observem o ambiente enquanto permanecem quase completamente submersos. A água é o reino do hipopótamo, onde ele se move com surpreendente agilidade, apesar de seu tamanho. Embora pareçam pacíficos à primeira vista, os hipopótamos são extremamente territoriais, especialmente os machos que dominam partes dos rios ou lagos. Eles se envolvem em confrontos intensos para defender seus territórios, utilizando suas presas afiadas para ferir ou intimidar adversários. Esses dentes, que podem ultrapassar meio metro de comprimento, são armas poderosas, tanto contra rivais quanto contra predadores que ousam ameaçar. À noite, os hipopótamos emergem das águas em busca de alimento. Caminham longas distâncias, pastando em gramíneas que compõem sua dieta principal. Apesar de sua aparência lenta e pesada, podem correr surpreendentemente rápido em terra firme, atingindo velocidades de até 30 km por hora. Esse comportamento os torna tanto impressionantes quanto perigosos, especialmente quando se sentem encurralados ou ameaçados. O hipopótamo também desempenha um papel vital no ecossistema aquático da savana. Enquanto se deslocam nos rios e lagos, eles criam canais que ajudam a oxigenar a água, beneficiando peixes e outras formas de vida aquática. Seus excrementos fornecem nutrientes essenciais para a flora e fauna dos corpos d'água, contribuindo para o equilíbrio ecológico. As fêmeas são cuidadosas com seus filhotes, muitas vezes mantendo-os próximos enquanto nadam ou descansam nas margens. Durante os primeiros meses, os filhotes dependem completamente das mães para proteção e orientação, aprendendo a navegar no ambiente aquático antes de se aventurarem por conta própria. Apesar de sua força e importância ecológica, os hipopótamos enfrentam desafios,
desde a competição por espaço com outras espécies até a necessidade constante de proteger seus territórios. No entanto, sua resiliência é impressionante, garantindo sua sobrevivência como uma das criaturas mais icônicas da savana. Sob o vasto céu africano, a savana pulsa como um palco de vida, onde força, adaptação e cooperação moldam cada existência. Leões caçam em bandos, guepardos apostam na velocidade, e elefantes percorrem longas distâncias moldando a paisagem. Cada criatura, do leopardo furtivo à resistente zebra, desempenha um papel vital neste ecossistema onde tudo está interligado. Mais do que um cenário de competição entre predadores e presas, a savana é um exemplo de resiliência. É um lugar onde a engenhosidade supera desafios e onde a harmonia ecológica mantém o equilíbrio delicado da vida. A grande migração, a força do búfalo e a astúcia das hienas nos mostram que sobreviver aqui é uma arte. Enquanto o sol se põe, colorindo o horizonte com tons de ouro, somos lembrados da grandiosidade e fragilidade deste mundo. Que estas histórias inspirem respeito e proteção pela savana africana, uma joia natural de complexidade e beleza.